hábitos e boas práticas, quem responde pelo quê? Muito boa essa discussão. Nós vamos mudar agora um pouquinho o foco da nossa discussão e falar sobre um outro assunto fundamental para o mercado de apostas: a aquisição de usuários. Ela é cada vez mais cara e cada vez mais competitiva. O verdadeiro diferencial deixou de estar na entrada de usuários, mas na permanência deles. E hoje, crescer não significa apenas escalar. Significa reter, reativar e, principalmente, gerar valor ao longo do tempo. O nosso próximo painel se chama CRM e Lifecycle, retenção, reativação de LTV como norte. Essa discussão propõe uma mudança de perspectiva. A gente pensa agora que, mais do que métricas, a retenção, a reativação e o lifetime value passam a orientar as decisões estratégicas dos investimentos, em um mercado cada vez mais competitivo. Compreender o ciclo de vida do usuário, desde a aquisição até a recorrência, é o que permite não apenas crescer, mas crescer com consistência, eficiência e com sustentabilidade. E para conduzir essa conversa, nós gostaríamos de convidar o senhor Alessandro Lisboa, CEO da Games Latam Magazine, ao palco. Por favor, senhor Alessandro Lisboa, bem-vindo ao palco paulista. Empresário, comunicador e uma das vozes mais atuantes do iGaming e gaming na América Latina, o senhor Alessandro atua há mais de 2 décadas conectando marcas, executivos e oportunidades estratégicas, além de ser cofundador da IGI Expo. E, para aprofundar esse debate, reunimos aqui diferentes perspectivas do mercado, abrindo o painel com o nosso senhor Thomas Carvalhães, CEO da TC Advisors. Por favor, senhor Thomas Carvalhães, seja muito bem-vindo ao palco paulista. Obrigado. Um dos pioneiros do iGaming no Brasil e na América Latina, Thomas acumula mais de 17 anos de experiência na linha de frente de grandes operadoras. Ele já trabalhou como CEO e diretor executivo, trazendo marcas globais para o mercado brasileiro e conduzindo sua adaptação e crescimento em um mercado e ambiente complexos e altamente competitivos. Em 2022, ele foi reconhecido como executivo do ano no BIS Awards. E, trazendo a visão estratégica das parcerias e da aquisição com foco em valor, recebemos a Head de Afiliados Brasil da Gambling Affiliation, a senhora Paula Pereira. Por favor, senhora Paula, seja muito bem-vinda ao nosso palco. Obrigado. Com mais de 15 anos de experiência em marketing comercial e desenvolvimento de negócios, Paula atua na construção de parcerias entre operadoras e afiliados, com um olhar voltado à performance, qualidade e aquisição e impacto direto na retenção e no valor a longo prazo. E é com essa visão, com foco em tecnologia, relacionamento com o cliente, que convidamos também o Country Manager Brasil da Extreme Push, o senhor Álvaro Camargo. Por favor, senhor Álvaro. Muito bem-vindo ao palco. Publicitário e especialista em CRM, gamificação e desenvolvimento de negócios digitais, Álvaro atuou diretamente na criação de estratégias que fortalecem o relacionamento com o usuário, potencializando o engajamento, retenção e resultados ao longo de toda a jornada. E, senhoras e senhores, um painel que conecta estratégia, dados e relacionamento, pilares fundamentais para o crescimento sustentável no iGaming, está prestes a começar. Passo a palavra ao senhor Alessandro Lisboa. Um ótimo painel a todos. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui disponibilizando seu tempo também para estar prestigiando esse tema que, de fato, é de suma importância, né? Porque a gente vem acompanhando durante todas as palestras, eu até vinha comentando aqui, muito sobre aquisição, né? Sobre marketing. E, por trás de tudo isso, trazer a pessoa para dentro de uma plataforma, de certa forma, tem muitas soluções. Agora, mantê-las, de fato, aí a gente tem esse time poderoso aqui para tratar sobre CRM. Então, eu queria até, na verdade, antes de começar a fazer uma pergunta, eu queria que cada um, apesar de já terem sido apresentados, a falar um pouquinho da sua experiência, né? E também relacionado a essa questão da retenção. Thomas, vamos começar por você. Muito obrigado, Ale, meu grande amigo de muitos anos. Prazer estar aqui com você nesse painel. Aos outros panelistas também. Obrigado a Sigma mais uma vez pelo convite. Basicamente, toda a minha carreira em iGaming, que vai para 20 anos já, estou ficando velhinho também, foi atuando com operações, né, operadores, trazendo operadores internacionais para o Brasil, como Léo Vegas, como Hero Gaming. Atuei bastante na transição
dar stake para o mercado brasileiro e agora atuando mais diretamente com a minha empresa de consultoria, prestando apoio e assessoria nas mais diversas frentes para B2B e B2C que estão entrando no mercado brasileiro. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui. Prazer todo nosso. Roberta. Paula, perdão. Obrigada, Alan. É um prazer estar aqui também, compartilhando um pouco mais da minha experiência. Bom, eu venho trabalhando no mercado de iGame há 5 anos. Eu iniciei trabalhando como copywriter. Depois eu trabalhei em Customer Support e hoje eu trabalho em afiliação. E o que eu pretendo aqui é trazer a minha visão, como eu trabalho numa agência de afiliados. Então, eu quero trazer minha visão como um todo, com diferentes tipos de fontes de tráfego e também a minha experiência em lidar com diversos tipos de operadores e estratégias diferentes. Boa. Bom, pessoal, prazer estar aqui, assim como o Thomas disse, agradecendo ao Sigma e ao Ale por essa oportunidade da gente falar sobre esse tema que é tão relevante para o nosso mercado, né? Um breve histórico sobre mim, eu tenho também 17 anos aí de atuação nesse segmento, trabalhei muito com a parte de loterias online, a gente vem de uma origem de marketing digital, então trabalhamos também bastante aquisição de tráfego, mas já há 6 anos imerso na rotina de CRM, em estratégias, e a gente está com a Extreme Push aqui no Brasil há 3 anos, suportando aí esse mercado que está em crescimento e agora grande adaptação, né? Trazendo tecnologia e potencializando aí o trabalho deles nas estratégias de retenção, reativação e monetização de clientes. Muito bom estar aqui. Até por dinâmica, a gente tem elaborado aqui algumas perguntas e eu queria saber de vocês se a gente pode deixar os últimos 10, 5 minutos para abrir para perguntas também. Ok? Então estamos combinados. Vou começar aqui com uma polêmica, tá bom? Retenção ou vício? Até que ponto estratégias de retenção no iGame cruzam a linha entre engajamento saudável e exploração comportamental do usuário? Quem quer responder primeiro? Vou pular aqui para colaborar um pouco nessa questão. Às vezes, dependendo da estratégia, pode haver realmente uma linha tênue em relação a isso, né? Obviamente que todo negócio vai ter um empenho em promover a retenção, porque é isso, a gente gasta uma fortuna para trazer esse cliente, né? E essa conta ela não fecha no primeiro momento, você precisa estimular esse relacionamento com ele. Vale uma gestão estratégica, um acompanhamento. Eu sempre falo que não dá para você fazer um CRM bem feito se você não tiver um profundo conhecimento de dados e olhar a jornada do seu consumidor. Se você estiver fazendo isso direito, você vai conseguir mapear o usuário que está tendendo a um comportamento de vício e aquele usuário que realmente está respondendo aos seus estímulos para se manter em uma relação saudável com a casa. Então, esse monitoramento é fundamental, não tem como fazer de outro jeito. Concordo plenamente com o Álvaro aqui, e usando um pouquinho o meu chapéu de operador, que eu não sou no momento, mas eu acredito muito no que o Álvaro falou. Ele falou muito sobre CRM, estratégia de retenção, e isso não funciona se você não fizer uma segmentação bem feita. Você tem que ter a sua base de dados tem que ser bem segmentada. O operador ele precisa conhecer o comportamento, o padrão comportamental, e além da questão demográfica, né, tem a questão comportamental. O que esse jogador busca, o que o apostador procura. Então, existe um desafio tecnológico a nível de você conseguir fazer isso a nível da personalização, porque eu acho, Álvaro, que inclusive hoje o nosso desafio, a demanda, ela vai muito além da questão segmentação, retenção, gamificação, retenção. A demanda hoje está girando bastante em torno de quão personalizado você consegue fazer com que o seu produto seja para aquele cliente. Soa algo difícil, soa algo utópico, mas existem ferramentas que já nos ajudam a conseguir isso, né? Então, eu acredito que essa questão risco-recompensa, ela existe, mas se você, outra vez, conhece a sua base está bem segmentada, você tem uma tecnologia sólida, robusta,
E um bom time de compliance, especialmente falando, porque a gente está falando do mercado regulado agora, você mitiga bastante essa questão do risco, você não expõe o jogador a extrapolar os limites dele e o negócio tende a funcionar muito bem. Mais fácil falar do que fazer, obviamente, mas acredito que esse é o caminho. Paula, antes de tu responder, eu quero colocar um ganchinho mais nessa pergunta aí para você. Porque você trabalha com uma rede de afiliados, então você se envolve muito mais com esse setor, né, do que com o CRM diretamente. Apesar que a gente sabe que o afiliado, de certa forma, ele faz uma retenção, porque na sua base ele faz um incentivo. Mas ele não tem esse cuidado, como citou o Thomas, né, e a tecnologia, às vezes, que a própria plataforma tem, o afiliado não tem. Porém, na plataforma de afiliados, é possível identificar essas atitudes assim do jogador ter um comportamento de vício, ou do afiliado estar fazendo esse tipo de incentivo? Como que a gente consegue resolver isso? Então, eu vou compartilhar meus sites com as ferramentas que eu tenho. Eu acredito que quando a gente faz uma aquisição bem direcionada, baseada no entretenimento, no marketing responsável, a parte de afiliação vai dar muito menos trabalho para o CRM. Então, eu acredito que, sim, eu consigo ver, por exemplo, se um tráfego ele é incentivado. Eu não consigo entender se o jogador está viciado. Mas o que eu acredito que se eu fizer um bom trabalho de aquisição e direcionar os afiliados com marketing responsável, eu acredito que eu vou investir muito mais em entretenimento e na experiência do jogador do que no vício. Certo. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. Aí, justamente, já cai aí em afiliados em retenção real, né? Afiliados hoje estão sendo pagos por volume, que é os FTDs, né? Enquanto o operador assume o prejuízo da baixa retenção. Esse modelo ainda faz sentido? Álvaro, você que está mais envolvido com essa parte. Eu acho que a gente tem visto uma transformação, né? A regulamentação, ela trouxe uma transformação estrutural, afetou vários níveis da relação dos operadores com os provedores de serviços em várias escalas. Então, antes, você tinha uma política mais agressiva de aquisição, com ofertas de bônus, era muito mais fácil, né, e ser apelativo. Hoje em dia, mudou essa relação. Então, agora, o que está acontecendo? Pelo que a gente vê, o operador hoje, antes o revenue share era uma coisa que era super segura. Hoje em dia já é uma coisa, depois que a regulamentação entrou em cena, com toda a parte de tributação, com todo o esmagamento dessa margem, o revenue share virou já uma coisa que tem que ser olhada com muito mais cautela. Então, olhando para o lado do CRM, até fazendo complementação, linkando um pouco com o tópico anterior, a gente tem se aproximado também das redes de afiliação, porque a rede de afiliação, se ela conhecer também melhor aquele tráfego, aquele usuário que ela está levando para as casas, ela pode fazer um trabalho cada vez mais efetivo, trazendo um tráfego qualificado e direcionando, às vezes, usuários por perfis que as casas têm. Existe uma grande padronização, mas existe propostas diferenciadas também, casas que têm mais aderência em públicos específicos. Então, se a gente começa a educar todo esse ecossistema, a gente promove um caminho mais promissor para o segmento como um todo. Quer complementar, Thomas? Eu só ia falar que eu sempre, como operador, mais uma vez, na minha caminhada como operador, no aprendizado, eu sempre preferi o modelo Revenue Share, sempre. Pela simples razão, porque se o afiliado, a fonte do tráfego, tem confiança absoluta na qualidade do tráfego, e obviamente isso é uma via de duas mãos, tá? Por mais que o tráfego seja bom, e eu estou aqui com dois especialistas, dois de aquisição e um de retenção. Por mais que a qualidade do tráfego seja boa, se a casa não retém, não tem ferramentas, estratégias para reter, ela vai perder esse jogador. E vice-versa, né? Se o tráfego for potencialmente ruim ou não tiver um potencial que a gente espera, talvez você consiga até reverter aquela possível receita negativa numa coisa positiva. Eu sempre gostei do Revenue Share porque eu sempre desafiava os meus parceiros em afiliação, da seguinte forma: vamos lá, seu tráfego é bom, você tem confiança? Ótimo, eu tenho confiança aqui
Nós confiamos no nosso taco, que a nossa estratégia de retenção é boa, temos tudo para ter um ganha-ganha. Qual o ganha-ganha? Revenue share. Você ganha, eu ganho, obviamente, né, redundante aqui quase, mas eu sempre preferi isso, não que eu esteja fechado às outras modalidades de aquisição de tráfego, mas eu sempre gostei dessa por essa razão e acho que isso vai ficar e vai continuar. Eu me preocupo quando eu escuto profissionais do iGaming falando que não deveria existir revenue share. Para mim isso não faz sentido algum, não faz sentido algum. Me disponho a aprender, a escutar, mas de fato, como é que você se coloca contra um formato que é tradicionalmente, comprovadamente funcional para ambos os lados, inclusive para o próprio apostador? Até fazendo uma observação, a gente pode ver que antes da regulamentação nós tínhamos operações que... Perdão, o microfone tem que estar certinho aqui. A gente tinha operações antes da regulamentação que tinham praticamente toda a sua aquisição vinda de afiliados, até 100%. No mínimo 50%. Depois da regulamentação, no ano que passou, primeiro ano, essa questão do afiliado ter ficado até fora da questão da lei mesmo, né, de não ter o reconhecimento, agora que está se tratando em relação a isso, as casas tiveram uma queda gigantesca de aquisição, ficando dependendo praticamente só do branding, né? E aí a gente fala de televisão, fala de jornal, comercial, enfim. E até por conta disso, hoje está reaquecendo, as operações já estão voltando com as atividades de afiliados, com as plataformas de afiliados, a gente tem cerca aí de 30%, 40% já da maioria das casas tendo aquisição junto de redes de afiliados, mas ainda temos aí 60%, 70% vindo do brand. E isso cai no colo direto da operação. Né? E como que se gerencia isso? Porque, de certa forma, a plataforma afiliado ou afiliado até tem ali um pré-CRM, digamos assim, né? Normalmente ele leva aquele jogador que tem uma condição de jogo maior. Agora do brand não, vem gente de tudo que é tipo, né? Aí cai na responsabilidade da operação reter esse jogador ou identificar se ele tem algum comportamento de vício, enfim. Que tipo de tecnologias temos hoje, soluções, enfim. Ou o que vocês sugestionam para que essas casas também resolvam isso? Desculpa, gente, estou falando bastante aqui, mas até pegando um gancho do que você falou e aí a colocação que o Thomas fez, a gente teve uma experiência com um cliente que era uma empresa que estava com uma estrutura muito sólida de CRM, então eles estavam fazendo um trabalho muito eficiente de retenção, com um grande sucesso aí na rentabilidade extraída desses usuários. E aí o que eles começaram a perceber, Thomas, que o revenue share para eles, a estrutura deles estava tão parruda que, de novo, voltando para aquela questão dos dados, que eles estavam de olho nisso, eles estavam fazendo conta e percebendo que talvez uma negociação de CPA, no caso deles, estava fazendo mais sentido, porque o trabalho deles CRM estava tão bem estruturado que o heavy share era uma receita quase que garantida para o usuário, para o afiliado, né? E assim, vamos entender o que a gente vai falar aqui, por um mérito muito grande do trabalho interno deles. Então, às vezes, nessa relação desse cliente específico, o CPA deles, para ele, estava fazendo mais sentido. Mas é uma situação que varia caso a caso, são situações peculiares, né? O CAC não caiu, né? Eu concordo com você, e muito pelo contrário. O CAC, na verdade, ele acabou subindo, né? O custo de aquisição pelo jogador. E com o advento da regulamentação, né, Ale, a gente fala muito sobre sufocamento das operações, e realmente está acontecendo isso. Né? O que está acontecendo? A gente está vendo um aumento na tributação, uma potencial limitação nas frentes de marketing que pode ser usado, inclusive até quero dar as boas-vindas aos seus comentários do que eu estou falando, Paula, porque essa é uma preocupação real. Então, com isso, o que acontece? A linha do break-even, né, de você conseguir um ROI naquele jogador, o que eu me lembro, no Brasil, em média, vamos lá, você jogava um CAC aí de R$150, o break-even você tinha com 4, 5 meses, dependendo da qualidade do tráfego. Aí você tinha um ROI de verdade para você começar a fazer algo de lucro naquele jogador 7, 8 meses depois. E isso agora, com o advento do aumento da tributação, isso só se estende. Então, toda essa curva
ela está aumentando e, de fato, sufocando a operação em si. Então, é importante a gente considerar isso constantemente. Então, na verdade, eu só acho que talvez seja um erro dos operadores colocar todo tipo de fonte de tráfego no mesmo pacote. Porque se for um tráfego de influenciador, vai atrair mais curiosos. Então, provavelmente, o LTV desse jogador vai ser menor. Se for um tráfego vindo de SEO, que vem do Google, vai ter um LTV maior. Então, assim, o que eu vejo como agência, como trabalho, e tem vários tipos de fonte de tráfego, isso não é conversado. Eles querem FTD, mas querem LTV, mas não especificam. Então, acho que tem que entender a estratégia de cada operador. E cada operador tem uma estratégia diferente de aquisição. Tem operadores que querem número de FTD, independente do LTV. Tem operadores que não. Eu quero ticket alto de jogador. Então, para nós é importante tentar hoje entender o que o operador quer para poder atender a necessidade real desse operador. Perfeito. E até pegando o gancho do que vocês dois já falaram aqui, então, reactivation, né? Valor ou ilusão. Reativar usuários antigos realmente gera lucro ou apenas mascara o churn estrutural com uma campanha de curto prazo? Vou repetir. Reativar usuários antigos, da base que a operação tem, ela realmente gera lucro ou apenas ela mascara o churn estrutural com campanhas de curto prazo? Não, com certeza, gera valor. É dinheiro na mesa, basicamente. Eu sempre tratei o usuário, o apostador churn, né, o apostador que está inativo. Vamos ser realistas aqui. O apostador não é leal. Ele não joga só na sua casa. É doce ilusão. O operador que pensa que o apostador só joga com ele joga no mínimo 3, 4, a gente estava conversando. O Ale jogou o número até o dobro disso, joga 7, 8, dependendo da experiência, etc. Doce ilusão pensar que o seu cliente é 100% leal. Levando isso em conta, é questão de tempo. Se você não tiver uma estratégia de retenção bem feita, segmentação bem feita, é questão de tempo para esse jogador se tornar inativo ou churn, como o termo que a gente está usando aqui, e isso é dinheiro que está na mesa. E eu sempre tratei esses jogadores como novos jogadores. É uma parcela a ser reconquistada. Né, e isso estende também a linha de LTV, né, do lifetime value do jogador, valor médio, ticket médio, etc., e aumenta o ROI. Eu jamais deixaria de fazer campanhas de reativação. Concordo plenamente. Reativar o usuário, o Thomas colocou muito bem. O usuário inativo é um usuário inativo na sua casa. Ele não parou de jogar, né? Então, o que fazer para trazer o interesse dele de novo? Eu falo para os meus clientes às vezes, eu preciso tirar o usuário das outras casas. Não, você precisa primeiro se preocupe em manter seu share. Se ele está apostando em 4 casas, seja uma das 4, né? E aí você vai fidelizando esse usuário usando outros recursos. Então, recuperar. Você tem um universo de usuários para se comunicar, para tentar atrair. Você tem usuários que são novos, você tem aqueles que estão... E o cara que está inativo é uma outra camada de usuários que você tem que se esforçar para recuperar. Então, não faz sentido você abandonar. Esse usuário custou valor para você trazer. Você vai simplesmente abandoná-lo? É óbvio que, assim, o que se faz muito errado, e a gente vê em operações de diversas escalas, é aquilo que a gente falou, é a massificação das estratégias. E isso a gente sempre advoga contra. Se você tem diferentes usuários em diferentes estágios, trabalhe-os de maneira diferente. Então, essa máxima, que é o back to the basics, mas a gente não vê em prática em muitas operações. Como a gente estava até anteriormente conversando, né? A gente vê hoje as plataformas em geral com um layout muito semelhante, né? Enfim, lógico, o back é outra história, cada um tem o seu, mas o layout de homepage, digamos assim, dos sites, hoje estão muito semelhantes. Você praticamente sai de um site e entra no outro e é o mesmo padrão, né? Muda só o nome, corzinha e coisa e tal, né? Então, isso também, na minha opinião, faz com que o usuário ele não tenha uma novidade, digamos assim, né? E ele pula. Por isso que eu te comentei, pelo menos por experiência nossa lá na plataforma da Avante, a gente tem, no mínimo, cada usuário ali em 5 casas, de 5 a 8 casas, né? Então, por que isso? E a gente vê justamente por essa questão.
Porque, por ser tudo tão parecido, e as publicidades também serem muito semelhantes, eles se atraem pela questão, às vezes, do cashback na hora do depósito, ou de algum giro que ganhe grátis, né? Ou algum torneio. Enfim, tem diversas, digamos, gamificações, né, que as plataformas colocam dentro dos seus sites para estar atraindo. Só que isso de tudo está muito semelhante. Vocês não acreditam que deveria haver aí uma personalização mais eficiente para cada casa, para também atrair o jogador, para também reter o jogador, porque de fato está tudo muito semelhante. As estratégias, inclusive até de reativar o inativo, também é muito semelhante. Normalmente é SMS, ou é e-mail, ou é mensagem no WhatsApp, né? Enfim, eu sou do tempo que, e o Thomas também, né? Está mais de 20 anos, mas a gente é do tempo que quando a gente se cadastrava num cassino, não dava 5 minutos, alguém te telefonava. Bem-vindo à casa, uma pessoa humana, né? Bem-vindo à casa, tal, se precisar do suporte, a gente perdeu muito disso, né? A inteligência artificial hoje tomou conta de tudo. Então, eu quero saber de vocês algumas ideias de inovação, coisas que a gente pode sugestionar. Com certeza, concordo plenamente. Ale, falta criatividade, né? Existe muita cópia, né? Um vê que está dando certo para o outro e acaba copiando. Enfim, acho que existe espaço para criatividade, sim, para estar reativando o jogador. Eu só quero dar um passo atrás aqui, fazer um comentário breve sobre a questão do ROI, do LTV mesmo, porque fala-se muito hoje de consolidação, né? Fala-se muito que o mercado brasileiro está caminhando para uma consolidação, de ter cada vez menos casas de apostas conseguindo operar pela questão financeira, lucratividade, etc. Mas eu também já vi, ali, do outro lado, casas de apostas de renome, licenciadas, operando num ambiente como o nosso aqui no Brasil, que é um ambiente difícil a nível de gestão, de lucratividade, sem um sistema básico de segmentação e de entendimento do que aquele jogador está trazendo para casa a nível de LTV. Isso é o mais básico. Se você não está lá, e eu vou até dar a fórmula aqui, você pega o seu NDR, você divide aquele NDR por usuário, né? Pega toda a tua base de dados ativa, divide o seu NDR por aquilo, e aí você tem o seu LTV médio. Isso é o começo. E aí você tem que ter ali o funil, né, de aderência do usuário muito bem feito. E eu já vi casas de apostas grandes aqui no Brasil não tendo nem isso, não entende. O que você vê? Eu vejo o DDR. Peraí, o DDR serve para você calcular teu imposto, você paga o imposto e aí vai. Mas o que está indo para o bolso da casa? O que significa lucro para a casa? Então, se você não tem isso, se você não tem esse cálculo, é difícil a operação, de fato, ela funcionar e ela trazer, de fato, lucro, né, para o operador. Então, se você tem uma solução, vamos lá, eu vou usar o exemplo da Extreme Push aqui, e você não está trabalhando bem a sua própria base de dados, você não tem uma equipe robusta de business analyst, analista de dados, trabalhando integralmente com a equipe de CRM e retenção, é difícil. E para mim não existe segmentação além do NDR. Obviamente você vai entender a partir do NDR o comportamento, a ideia do que aquele usuário vai trazer para você a nível de cálculo. Por exemplo, o LTV 1, ele está quase se pagando. LTV 1.5, LTV 2, eu sempre calculei assim, mas eu já vi também casas calculando, fazendo segmentação com base em depósito. Para mim não faz sentido você fazer segmentação com base em depósito. Talvez com base no comportamento, você pode ter essa métrica também, preferência de jogo, mas se a gente está falando de LTV, não tem nenhum outro tipo de segmentação mais fiel e que vai te nortear melhor do que, de fato, o LTV, o ticket médio de lucro trazido pelo jogador. Completava? Sim, tentando juntar aí as duas últimas citações, né? Então, assim, pegando o ponto do Thomas agora mais recente, certamente a gente vai medir o resultado do negócio
por fatores, métricas como o LTV e a saúde, né, a recorrência desse usuário, o quanto que ele deixa de valor para casa, NGR. Eu acho que algumas outras segmentações, elas têm um papel tático, que ele é relevante. É óbvio que a gente não vai usá-las para medir a performance do negócio na última linha, mas é um composto estratégico que tem que ser equilibrado por quem está gerindo. Voltando ao ponto da tua pergunta, em relação à personalização, a gente estava falando até um pouco disso, né, nos bastidores. O que a gente tem percebido é que as casas que vão ganhando maturidade, elas naturalmente tendem a buscar a personalização. Elas percebem que, assim, poxa, eu atingi um determinado patamar onde o feijão com arroz eu estou fazendo direito, está na hora de eu colocar um sabor extra aqui na minha receita. E a gente estimula isso demais, isso é fundamental. Eu acho que essa padronização, né, a massificação, tem muito a ver com esse ponto que a gente falou desse nosso mercado ainda carecer de um crescimento da profissionalização, né? Então, onde você tem, às vezes, falta de uma propriedade maior nas estratégias, aquilo que o vizinho fez deu certo, eu vou copiar para tentar fazer dar certo também. Mas eu acho que a busca pela personalização, ela é um indício de maturidade da operação, né? A gente aqui, tomando liberdade de fazer um pequeno jabá aqui, a gente hoje tem um estímulo muito grande, principalmente na parte de gamificação, em desenvolvimento de jogos customizados para os clientes. Então, hoje, às vezes o cliente vem atrás de um jogo de prateleira, que a gente acredita no resultado dele, mas a gente sempre estimula o cliente a pensar numa mecânica de jogo que às vezes possa trazer um diferencial para a operação dele e desenvolver alguma coisa sob medida. Lá nos Estados Unidos, BetMGM é um dos nossos clientes, eles têm aquele programa Family Field, a gente desenvolveu um jogo que é a experiência do programa para eles. Foi um puta sucesso, porque não tem outro operador, é deles. Então esse tipo de experiência valoriza, traz valor para o usuário que está naquela casa. Eu concordo contigo, essa questão está dando a maturidade. Eu acho que, de fato, enfim, estamos só um ano com regulamentação e as experiências estão sendo feitas, as casas estão amadurecendo. A gente tem, inclusive, aqui já no Brasil, como a BetMGM, que tem uma indústria já consagrada internacionalmente por trás, que tem esse cuidado. De fato, você entra lá naquela plataforma, ela tem um diferencial. A gente tem Betano também, Bet365, enfim, que são plataformas diferentes. Então, eu acredito que, de fato, com o passar do tempo, as casas vão amadurecer. Mas eu quero puxar um outro assunto aqui com a Paula, que é em relação a afiliados, né? Como a gente educa eles para que adotem essas práticas corretas de CRM? É possível isso dentro da plataforma? É desafiador, mas é possível, né? Porque Fala próximo assim do microfone. Isso. É desafiador, mas é possível sim. Agora com o mercado regulamentado, a dinâmica mudou bastante. Como eu trabalho em agência, a gente faz o KYC deles, primeiramente para ver se eles atendem o que está especificado pelo CONAR, para poder trazer qualquer um pode se registrar conosco, mas não é qualquer um que vai ser aprovado. Então, esse trabalho, geralmente a gente só pega afiliado que já tem experiência, porque a gente não quer pegar um afiliado que está se aventurando. Então, o que a gente faz? A gente pega esse afiliado com experiência, verifica se, por exemplo, se é um social media, tem que estar jogo responsável, proibido para menor de 18 anos. Também, se for um site de SEO, a gente verifica se está dentro das regras do CONAR para poder avaliar esse afiliado e colocar ele dentro de uma campanha. Então, a gente está sempre observando como que está sendo feita as postagens, se for um tipster, como que está sendo feita a postagem no Telegram, se está sendo feito corretamente, se não está sendo utilizado métodos de tráfego incentivado, pedindo depósito mínimo. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, porque o operador está rigorosamente cobrando cada vez mais esse tipo de ação. Inclusive, porque por trás disso tudo, existem contratos assinados, existem pênaltis que são pesados e a gente é responsável por toda essa parte por trás dos bastidores. Então, a gente é corresponsável por isso. As plataformas, no fim, é que ficam com o trabalho pesado, né? De fiscalização, de cuidar dessa sim, parte. Sim. O que dá mais trabalho, afiliado ou influencer? A influencer.
Com certeza, influencer, porque por mais que você tente educar e você fala, faça dessa forma, quando a gente vai acompanhar a postagem, não foi feito bem daquela forma. Certo. Vamos lá. Apuradores, vamos para a última pergunta aqui, que daqui a pouquinho já vou abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta, é só levantar o braço, a menina alcança o microfone. Operadores estão tomando decisões estratégicas com base em dados ou estão reféns de ferramentas de automação? O que não compreenderam ainda totalmente? Oi? Eu acho que tem muita gente... A automação, ela é um grande aliado de qualquer empresa e qualquer operador, né? Mas voltando para o ponto que a gente falou lá no começo, né, pegando o gancho que a gente falou, toda vez que você não está alinhado e não tem um conhecimento profundo da estrutura de dados, do comportamento do seu usuário, da realidade dele, das tendências dele, qualquer prática que você colocar para rodar, ela tende a ter um resultado distante do esperado. E a automação não é diferente disso. Então, a automação em si, ela é um puta recurso, faz todo sentido. Mas se a gente colocar a automação para rodar baseada em premissas infundadas, você não vai conseguir o resultado. Se você conseguir o resultado esperado, levanta a mão para o céu, puta sorte, né? Mas a gente não pode operar um negócio baseado em sorte. Então, de novo, alinhar o conhecimento do seu cliente, do seu negócio, é o princípio de tudo. Se você não começou por aí é loteria dentro da operação, né? Onde que eu assino embaixo? Concordo plenamente. A automação não faz mágica, não vai fazer mágica. Você pode ter a ferramenta mais robusta, revolucionária, NASA, SpaceX, de extrair o melhor valor, o melhor LTV do usuário, mas se isso não está sendo empregado, se não está sendo programado, segmentado com base no conhecimento, primeiro de mercado, de estratégia, de compliance e de conhecimento do seu público-alvo, não vai funcionar. Aí é fácil você culpar a ferramenta que não funciona, mas não tem estratégia de negócio. Vai para onde? É você deixar um trem sem condutor. Vai para onde isso? Ninguém sabe, né? Eu observo também que tem muito nas operações essa questão da gamificação, né? Da promoção interna para reter o jogador, né? Free bet, cashback, enfim. Na opinião de vocês, e é bem agressivo isso, na verdade, né? É bem agressivo para o apostador. Na opinião de vocês, isso não acaba, de certa forma, como eu posso dizer, não necessariamente retendo o jogador, mas, digamos, treinando ele para voltar para casa simplesmente porque vai esperar por esse bônus ou por essa oferta? Eu duvido. Eu acho que o usuário que joga, ele vai jogar. E se ele quiser fazer isso, Ale, ele vai jogar em outra casa, que eu acho que é o que ele acaba fazendo, entendeu? Agora, deixar de jogar para receber uma oferta de volta ou de retorno, eu especificamente nunca observei esse padrão de comportamento, mas sim observei eles buscando, o usuário buscando coisas diferentes em outras casas. Isso sim já foi observado. Eu sempre estimulo muitos meus clientes a testarem, porque o que a gente tem visto, a gamificação, ela trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Sem dúvida, qualquer tipo de estratégia promocional, como a gente falou de automação, são recursos que você tem ali para serem utilizados. Mas, assim, uma coisa que a gente já percebeu, às vezes, você coloca ali um leaderboard, você coloca um ranking para os usuários competirem, o simples fato dele querer estar acima ou buscando uma posição de maior, onde ele tenha mais destaque, já é um estímulo para ele responder, para ele interagir mais, para ele apostar. Então, eu acho que assim, existe um leque de opções, existe uma série de recursos a serem implementados, e aí o time que tiver com a maturidade, que tiver com a experiência necessária, vai poder experimentar o recurso que faz mais sentido em cada momento. Então, acho que são estratégias, tem munição para todo tipo de tiro, então você tem que saber a hora certa de dar cada um desses tiros. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer?
Temos uma pergunta ali. Só se apresenta. Tá saindo? Tá saindo? Bom, boa tarde. Parabéns pela bancada, Ale, parabéns pela condução. Meu nome é Perto Oliveira, sou da Backlinks Global. Eu queria fazer uma pergunta, meio que uma reflexão para vocês e queria ver o que vocês acham. Quando a gente fala de life cycle do cliente e olhando para o customer behavior, né, que é o comportamento desse cliente, a gente percebe em outras indústrias, quando eu olho para a indústria da bebida, do tabaco lá atrás, que elas demoraram anos para conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, né, para aquele cliente que ele tinha um comportamento não saudável, né? E aí com intervenções de ações do governo e coisas nesse sentido. Quando a gente olha para as gerações mais novas agora, você percebe que no lado da bebida, por exemplo, eles já estão olhando para uma bebida, procurando bebidas saudáveis, estão procurando fumar menos e tudo mais. Quando a gente olha para a indústria do iGaming, olhando essas duas linhas, porque a empresa ela precisa estender o life cycle, porque ela tem que olhar a parte financeira, a parte do business, né? Mas ao mesmo tempo tem o surgimento do comportamento desse consumidor. Como é que vocês veem essa relação para a indústria do iGaming agora no futuro? Acho que ele está falando do sabor aposta, né? Eu acho que é uma provocação interessante. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal em relação a isso. Eu concordo muito com a sua leitura, né? Então a gente tem hoje uma tendência a uma busca de qualidade de vida em vários aspectos. Então a questão de saúde ela faz mais parte da preocupação de várias faixas etárias, que era uma coisa que a gente não via, pelo menos na minha época. Mas eu acho que assim a gente tem um fator extra no iGaming, e aí que é um ponto que eu vejo que talvez destoie um pouco dessa regra geral, que é o gaming em si, né? Os games. Então essa geração nova, ao mesmo tempo que eles têm uma tendência de buscar algumas coisas saudáveis, existem umas linhas de vício em games. Você tem a galera que hoje joga pesado. Então, acho que vai ter uma diversidade grande aí de comportamento, behavior, e, de novo, aí é missão do operador, sim, saber identificar esses padrões para conseguir aplicar as estratégias que façam mais sentido, tomando grande cuidado com a liga de jogo responsável, porque se a gente desenvolver um público de viciados, é ruim para todo o setor, né? O mercado está constantemente evoluindo, né? Isso é uma constante, isso em si não muda, mas o mercado está constantemente mudando, evoluindo. Gostei muito da provocação e concordo com o teu ponto, inclusive, fazendo um adendo da questão da saúde. Eu tenho lido bastante sobre a questão comportamental das próximas gerações e eu fico muito surpreso e feliz ao ver que essa geração que está vindo agora, inclusive, entende o valor da questão da saúde emocional, que tem se desviado, tem se esquivado do supérfluo, do fútil, e tem valorizado o real. Então eu estou esperando isso também, isso acontecer. Isso somado com tendências tecnológicas, e eu ouso a jogar a questão de predictions aqui. A gente teve um painel sobre predictions ontem, então não vou entrar nesse ponto, mas eu vejo que o mercado em si, ele evolui, ele demanda. Aí cabe a nós, empresários, especialistas, experts, operadores do setor, ou nos adaptarmos ou morrermos. Agora, isso sim está acontecendo. O que a gente não pode fazer é escolher ficar na posição de inércia, porque daí a gente vai se tornar os taxistas contra os Uber, por exemplo. E isso é ridículo, né? Num setor como o nosso, que se move com base em tecnologia, que entende de questões demográficas, comportamentais, é importantíssimo. E eu acredito que você está atento a tendências das novas gerações e criar jogos. Não dá para criar mais só jogo de slot de rolo. Você tem que criar outro tipo de jogo que realmente atende. Os Crash Games foram o novo advento. O que vem agora depois dos Crash Games? Acredito que esse mercado de previsões vai responder muito boa parte da sua pergunta. E a questão é como as casas de apostas vão entender, tirar vantagem e se adaptar a isso também. Comentários, Paula? Não? Nenhuma pergunta mais? Então, tem mais uma perguntinha ali, dá tempo. Temos 3 minutinhos. Oi, me chamo Gilson. Cara, tenho acompanhado aí como outro lado, né? Trabalho no Google, atendendo aos anunciantes
de bets, uma indústria relativamente nova, e o principal desafio que a gente tem hoje é a gente entender o que está sendo discutido sobre mensuração, atribuição. Quais são as principais dores que os clientes de vocês levam quando diz respeito a um mercado que até ontem fazia toda a mensuração por link, né? O player que era responsável por gerar aquele cadastro, e agora, com a evolução, com a maturidade do mercado, a gente vê um novo cenário. Então, a dúvida é quais são os principais desafios e como vocês estão lidando, endereçando esses desafios da indústria. Bom, na nossa experiência lá, Wilson, né? Gilson, na nossa experiência lá, o que a gente tem percebido? A gente teve muita experiência com e-commerce e outros segmentos antes de mergulhar nesse mundo. E eu vejo, o que eu tenho visto é que nesses segmentos existe uma maturidade ainda um pouco maior na estrutura de mensuração e atribuição. Eu tenho hoje clientes que eles têm dificuldade de ter uma análise clara sobre isso. A gente às vezes senta e fala assim: vocês estão pelo menos usando o TM? Vocês estão conseguindo fazer esse tipo de atribuição? Vocês estão gravando isso no registro do usuário para saber valorizar a origem do canal que está te dando um tráfego mais qualificado ou não? Então, assim, de novo, passando pela questão da profissionalização, eu acho que assim, existe um desafio para todos nós aqui de batalharmos pela profissionalização desse mercado, porque às vezes coisas que são princípios básicos como esses não estão em prática e o mercado sofre por causa disso. Então, a gente hoje estimula muito uma integração com todos esses dados de origem para uma visão clara de atribuição, que isso interfira nas segmentações que a gente falou aqui, que isso consiga depois ser um feedback reverso para o pessoal que está colhendo novos fontes de tráfego lá fora, para você saber até para onde que você deve mirar o seu canhão de investimento. Então, é um debate super válido esse que você propôs. Concordo plenamente. Inclusive, isso era uma das coisas que me mantia acordado à noite, a questão do ROI. Porque a gente é um mercado, né, Wilson, Gilson, a gente é um mercado que investe muito em marketing. Por exemplo, camisa de futebol, placa de estádio, como que você calcula um ROI ali, como que você atribui? É aproximado, só que eu tenho visto, e muito bom, que eu tenho visto ferramentas interessantíssimas, ferramentas também baseadas em inteligência artificial, que conseguem pegar todo o seu orçamento de marketing, entender ali onde ele está sendo otimizado, qual canal específico, se é PPC, se é SEO, SM, com base em comportamento específico, picos de tráfego também muito ligado ao Google, ele consegue fazer uma atribuição muito mais próxima do preciso. E eu acho que esse desafio não é exclusivo, inerente à casa de apostas, mas no nosso caso, como investe muito dinheiro nisso, é um desafio acentuado, mas eu tenho visto ferramentas e quero fazer menção a uma. Eu gosto de falar das ferramentas inovadoras tecnológicas, a Immensity AI. Depois dê uma olhadinha no Immensity AI. Essa ferramenta promete entregar uma atribuição muito próxima do preciso, do perfeito, a nível de conseguir entender o que está entregando o melhor ROI e o LTV para você. Excelente pergunta. Também vou sugerir uma ali do André lá, a Mia lá, para também ter uma solução bacana de atribuição. Se o pessoal da organização... Né? Quer perguntar, André? Não? Ah, sim, perfeito. Bom, a gente chegou então aqui no final desse painel. Infelizmente, é um papo que dava para durar aqui horas, né? Inclusive, eu quero sugestionar a organização da Sigma, que a gente tenha mais painéis relacionados a esse tema também, né? Agradecer a Sigma novamente por me dar a oportunidade de estar aqui e participando de um painel. Já desde a primeira edição sou parceiro. Eu e o Thomas ganhamos o título de embaixadores da Sigma também já. E no próximo ano esperamos que a gente tenhamos um evento maior e com muito mais novidades, né, para a indústria. E eu queria pedir para vocês, então, as considerações finais para a nossa despedida. Conheça a sua base, conheça o seu usuário, ferramenta, automação não faz milagres.
Agora eu assino embaixo. Eu agradeço a oportunidade de aí estar do lado dos gigantes aí do mercado. E para nós é um prazer discutir esse tema, que é a razão da gente existir, né? Se vocês quiserem bater um papo sobre isso, a gente está à disposição para falar com vocês. Obrigado de novo pela oportunidade. Só agradecer pela oportunidade da Sigma e por estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento na parte de afiliação. Obrigado a todos. Vamos se posicionar aqui, então, para a nossa foto oficial. Muitíssimo obrigado, senhor Alessandro Lisboa, Thomas Carvalhães, Paula Pereira e Álvaro Camargo. Permaneçam no palco só um momentinho para receber o troféu de participação e para a foto, para registrar esse momento.